Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, uma revisão do aprendizado. E o tema dessa semana tem a ver com a derrota dos assírios. Eu quero pedir perdão a vocês que não receberam esta semana as dicas para a lição. Eu tive que viajar e não foi possível, nesse percurso da viagem, avançar com as dicas. Mas hoje nós vamos compensar isso com esse tema extraordinário que foi a lição dessa semana. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, bondoso Deus e Pai, pelo conhecimento que a tua palavra favorece a cada um de nós. E que ao aprendermos mais um tema nesta semana, sejamos edificados e fortalecidos na fé, na esperança e no amor. Abençoe cada internauta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, como você sabe, a cada semana nós publicamos as dicas e também uma proposta de esboço para o estudo da lição em classe. Obviamente que isso não tira você da condição de poder também fazer o seu esboço, preparar a sua proposta de abordagem. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu pude aprender nessa semana. O verso para memorizar chama atenção para um fato de que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, está entronizado acima dos querubins. E diz assim: somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ó, o verso eu destaco aqui, o que está em vermelho, um ponto que você pode considerar na lição, logo no início da sua abordagem. Deus é absoluto, ele está acima de todos. Então você chama a atenção aqui para o domínio de Deus, ele está acima de todos os reinos da terra. A sua autoridade e o seu poder criador. Então, duas coisas são afirmadas nesse texto. Deus tem autoridade sobre tudo e ele é aquele que começou todas as coisas. Ele é o criador dos céus e da terra. De maneira que, à luz desta afirmativa de Isaías, todos nós devemos nos colocar em condição de reverência, de adoração, na condição de adoradores. Agora, faça um exercício enquanto estiver na classe para que você responda essas três perguntas em qualquer momento da lição, porque são perguntas de apelo que você pode fazer, de reflexão e de apelo. A lição, ela gira em torno de três perguntas a serem respondidas. Em quem confio? Por que confio? E que direi? Eu acho interessante porque essa pergunta, que direi, ela é o próprio Isaías que faz no seu relato. Então, responda aí. Em quem você confia? Por que você confia? Conte a sua história. O que aconteceu que motivou a sua confiança em Deus? Qual é a sua declaração de confiança? Olha, é importante você pensar sobre isso e finalizar a lição desta semana com a sua unidade de ação, levando-os a testemunharem, porque é muito evidente que nós confiamos em Deus. Mas qual é a razão? Por que você confia? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu estou inclinado a propor a você duas abordagens. E não caia, para essa semana pelo menos, não caia no erro de querer fazer um estudo meramente histórico, falando da guerra, falando de Ezequias e Senaqueribe no contexto histórico, da própria narrativa. Você tem primeiro Reis, perdão, tem segundo Reis, tem segundo Crônicas e tem Isaías para ler. Se você leu as três narrativas, você tem um escopo completo de como fazer a abordagem desse tema. Então, à luz desse estudo, eu volto a propor que para essa semana você, hoje ou amanhã, revise a lição com base nesse esboço que eu vou propor, lendo os textos, apenas os textos que estão aqui nessa proposta. E aí você vai desenhar uma abordagem na sua mente que talvez facilite a sua apresentação na classe e seja bem objetiva, tá? Contudo, você é livre para usar a lição no formato e na proposta que ela tem para essa semana. Tá bom? Agora, eu tirei lições extraordinárias pensando de uma outra forma. Olha aí.
Abordagem histórica. A frase que me impactou quando eu li todos os textos é: um há conosco maior que eles. Agora, você conhece a história. O exército dos assírios estava afrontando o exército de Deus, a tribo de Judá. Mas essa declaração de fé, ó, que direi, ok? Em quem confio? Por que confio? E que direi, com base nessa confiança? Essa fala, um há conosco maior que eles, é o que direi a respeito de Deus. A lição dessa semana, ela propõe ações em meio à grande crise. E Judá estava passando por uma crise extremamente difícil. Então, você pode abordar de forma histórica, primeiramente, quem era Ezequias. Lembre-se? Você lembra? Filho de Acais. E quem foi Acais? Há 2 ou 3 lições atrás, nós aprendemos sobre isso. Acais rompeu um ciclo do reinado do mal durante 137 anos, em que a tribo de Judá apenas tinha reis que faziam o que era mal perante o Senhor. Aí veio Acais e pôs ordem na casa, restaurou a relação do povo com Deus. E Ezequias é filho de Acais. Então, é importante colocar essa linha, esse elo entre Acais e Ezequias, porque Ezequias é retratado como um homem reto, bom e verdadeiro. Essas 3 qualidades definem bem quem era Ezequias. Agora, qual foi sua atitude na crise? Ele agiu e ele inspirou. Olha, leia esses textos aqui, tá? A lição, o vídeo dessa semana é um misto de dica com proposta de trabalho, de esboço, tá bom? Então, leia esses versos que eu estou indicando para você ver exatamente o que a Bíblia fala a respeito da ação de Ezequias e da sua inspiração. Sua enfermidade, sua oração, seu louvor e sua fragilidade. Então, aqui você trabalha a lição dessa semana não na perspectiva de apenas folhear a lição para estudar domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Não. Você trabalha tematicamente. Faça uma abordagem histórica, falando do personagem Ezequias. Faça uma aplicação escatológica. Se você leu toda a história proposta pela lição da Escola Sabatina, é possível visualizar traços escatológicos na narrativa. Por exemplo, quem era Senaqueribe? A sua afronta e sua derrota. É o segundo personagem. Então, você pode falar sobre Ezequias, pode falar sobre Senaqueribe, mas pode finalizar falando da aplicação escatológica. Eis que virão dias. E olha se não faz sentido. Senaqueribe afronta o povo de Deus, cerca a cidade para destruí-la. E o último ato de Deus é a exterminação dos assírios. E o último ato de Deus é a exterminação dos assírios. Olhe para o aspecto escatológico dessa narrativa e você vai ver o exército de Satanás afrontando a cidade de Jerusalém no tempo do fim, com os salvos ali reunidos. E Deus executa o seu último ato. E os inimigos do povo de Deus são destruídos. Você pode até fazer essa aplicação escatológica, ela faz sentido dentro dessa narrativa de Isaías, até porque logo no capítulo seguinte, que nós vamos ver na próxima semana, eu creio, não olhei ainda a lição da próxima semana, mas na sequência da narrativa do capítulo de Isaías, nós temos o Senhor Vem, que é o próximo capítulo, se não me falha a memória, 39 ou 40. Então, nós estamos falando aqui de uma ação histórica que prefigura uma ação escatológica, o reino de Deus sendo estabelecido. Muito bem, essa é uma proposta de abordagem. A outra proposta de abordagem, se você quiser seguir tematicamente domingo, segunda, terça, quarta e quinta, seria essa. Aí eu destaco gemas preciosas do aprendizado na lição dessa semana. Domingo, o que é que eu aprendi? Na crise, lidere com espiritualidade. Aí você lê esse texto. Olha, isso aqui é um esboço de lição, é um esboço para sermão também. Ficou bem interessante o aprendizado dessa semana. Segunda-feira, o inimigo tem seus fatos, mas Deus tem seus feitos. Extraordinário esse tema aqui de segunda-feira.
Você faz um paralelismo do que Senaqueribe estava dizendo que podia fazer e do que Deus realmente fez, a sua ação, os seus feitos. Terça-feira, na crise, Deus tem uma resposta. Não temas. Nesse tema, na terça-feira, na crise, Deus tem uma resposta. Não temas. Essa é a resposta universal de Deus para qualquer doença, para qualquer crise. Não temas. Talvez seja esse o remédio mais seguro a ser considerado. Não temas. Não importa a crise que você esteja passando. Dê a ela o nome que você quiser dar. Deus tem para a sua crise apenas um remédio. Não temas. Esse é o ponto que eu considero ser o ponto central da lição dessa semana. A derrota dos assírios, ela aconteceu. Mas antes que isso fosse um fato, Deus havia dado a Isaías e a seu povo a segurança de uma vitória. Não temas. Quarta-feira, a gema preciosa, na resposta, Deus tem um livramento. Veja só esse texto de Isaías. E quinta-feira, para o livramento, Deus dá um sinal. Então, vamos revisar? Você pode apresentar a lição com base nessa abordagem histórica, com uma aplicação escatológica ligada a Senaqueribe, e você fecha todo o tema da lição seguindo essa proposta de esboço. Ou você pode optar por tocar em gemas preciosas do aprendizado da lição nessa semana. E, nesse caso, você considera, na crise, lidera com espiritualidade. O inimigo tem seus fatos, mas Deus tem seus feitos. Na crise, Deus tem uma resposta, não temas. Na resposta, Deus tem um livramento. E no livramento, Deus dá um sinal. E esse sinal dado especificamente no relato de Senaqueribe e Ezequias é o relógio de Acais. Lembra que eu falei que a gente ia voltar a esse tema? No relógio de Acais, Deus deu um sinal para Ezequias. Em 10 graus, o sol retornaria. A sombra do sol, em 10 graus. Sabe o que é que eu aprendi com isso? O relógio é de Acais, mas o tempo é de Deus. Isso fica muito evidente quando, na oração de Ezequias, ele suplica que Deus lhe cure, lhe restaure. E o Senhor do tempo, o relógio, era contra Ezequias. O seu tempo estava acabando. Mas o Senhor do tempo dá a Ezequias um tempo de graça, para que ele possa viver 15 anos a mais daquilo que previamente estava sentenciado como morte para ele. Então, tudo isso aqui é interessante para nós aprendermos. Não esqueça que depois da sua cura, ele expressa um louvor. Esse louvor aqui é extraordinário. Você pode explorar muito bem na lição, com a Bíblia aberta. A lição quase não explora muito esse tema, mas a Bíblia explora muito bem. Quem era... quando você fizer essa aplicação de louvor, não esqueça de ligar o aprendizado ao fato de que uma vitória ontem não garante uma vitória hoje. Isso significa que nós precisamos estar diariamente dependendo de Deus, de estarmos com Ele. Ok? E a história de Ezequias termina com um relato de sua fragilidade. Aprendamos com isso. Ok? Aprendamos com isso. Bom, eu finalizo destacando um outro título que eu daria à lição dessa semana: o livramento de Deus. Porque, de fato, foi isso que aconteceu na tribo de Judá, na nação de Judá e na vida de Ezequias. E eu pergunto agora, diante de tudo que você aprendeu nessa semana, em quem você confia? Por que você confia? E me diga agora as razões da sua fé. De maneira que a palavra-chave que eu destaco para essa semana é vitória. Conte a história da vitória, da sua vitória, da vitória de Deus na sua vida. Isso é algo que você pode dizer. Isso é algo que você pode testemunhar, que você pode contar. Ok? Termine falando dessa vitória que Deus lhe alcançou, lhe deu, lhe concedeu, assim como a vitória sobre Senaqueribe relata a vitória suprema do povo de Deus no tempo do fim. Que Deus te abençoe. Ótimo estudo, ótima revisão do tema. Prepare-se para essa abordagem na classe. Eu acho que vai ser uma das melhores lições a serem trabalhadas dentro desse trimestre. Que Deus te abençoe. Coloco você nas mãos de Deus e desejo que a gente se reencontre
na segunda-feira com as nossas dicas para a lição número 8. Um abraço e até lá.